Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Hoje o tema é Academia e Universidade. Essas duas modalidades no contexto do conhecimento e do desenvolvimento. Eu tenho um interesse especial pelo estudo e reflexão sobre escolas filosóficas em geral e a modalidade da escola na forma de academia, como se formou a partir do Renascimento italiano. De certa maneira, eu sempre tive curiosidade para compreender essas dinâmicas. Curiosamente, as academias ao estilo da escola platônica, que eram pequenas associações de conhecimento, tiveram longa história de existência e, naquele contexto do Renascimento, essas escolas que nós sabemos, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, as escolas epicuristas, de certa maneira elas se interromperam em algum momento com a derrocada também do Império Romano. Sobretudo a partir de Constantino, quando se decreta o fim dessas escolas, das que existiam naquele tempo. Então nós temos um grande hiato até o Renascimento e surge de novo esse modelo de academia como associação de ciência. De certa maneira, e curiosamente, como eu vou deixar aqui a descrição do artigo de um colega pesquisador, as academias, de certa maneira, se opuseram às universidades. E não, de certa maneira, as academias foram um germe das universidades contemporâneas. As associações de ciências, portanto, não era a instituição universitária, que no contexto do Renascimento europeu, especificamente Renascimento italiano, enquanto movimento cultural, de certa maneira acabaram se opondo à universidade, que tinha uma outra perspectiva. Basicamente, nessa minha curiosidade de histórias das ciências, é exatamente perceber que nem sempre a instituição universitária acaba sendo ela promotora propriamente de inovações científicas e de conhecimento. No caso dessa disputa entre as academias de ciências, a partir do Renascimento, e as universidades, visivelmente, essas universidades não tinham como propósito principal a promoção da novidade. Acabavam por, em nome de uma tradição, extirpar o que é novo e a novidade. E é interessantíssimo notar, e nesse artigo que está citado aqui abaixo, vocês poderão acompanhar de modo bem elaborado, que até mesmo a forma de publicar essas novidades, que é uma coisa que nós vivemos contemporaneamente, as academias acabaram inovando em detrimento das universidades. Leibniz, como é citado no artigo, por exemplo, tinha como estratégia publicar exatamente artigos que se adequavam às modalidades das revistas, seria o equivalente hoje na língua inglesa dos papers. E as universidades tinham lá reticências naquele contexto em relação a essa metodologia de publicação. Eu achei interessantíssima a reflexão, eu já tinha feito ela anteriormente à leitura desse artigo, como também vou deixar um texto meu aqui abaixo, o link, de como que, de certa maneira, certas inovações tecnológicas permitem novidades no conhecimento, permitem novos arranjos no âmbito do conhecimento, e que, de certa maneira, uma modelagem tradicional acaba necrosando num dado momento em nome de uma qualidade, em nome de alguma coisa. Essas instituições acabam deixando de cumprir um papel que deveriam cumprir porque não tem disponibilidade, não está disposta a se adequar à novidade. Falo especificamente atualmente da educação à distância, da educação online, que no contexto da pandemia, por exemplo, veio exatamente para questionar o modelo de uma educação estabelecida aqui no Brasil, de elite, e que sempre difama e difamava rapidamente qualquer tentativa de uso das mediações eletrônicas da educação. Sempre dizendo que a educação à distância só era possível ser feita numa péssima qualidade. Fundindo aí, na verdade, um conjunto de outras coisas para justificar a manutenção de um status quo que permanecia no modelo anterior ao virtual. Com a questão da pandemia, nós podemos perceber então, e eu caminho para a minha conclusão, de que o instrumento em si eletrônico,
ele não tem em si a capacidade de ditar se a educação é de qualidade ou não. O que dita se a qualidade, se vai ter qualidade nesse instrumento, tem a ver muito mais com o projeto educacional que está em curso e não com o instrumento em si. O que faz a educação à distância no Brasil ser muito desacreditada em termos de qualidade não tem a ver com o uso dessa tecnologia. É como se questionássemos agora o uso de papel branco e o uso do papel reciclado e dizermos que o papel branco é culpado pela péssima qualidade da educação. Não faz sentido nenhum. A qualidade está em torno das pessoas e do projeto que quer se desenvolver. E eu concluo, de fato, com essa observação. Entre as academias e o uso inovador da forma de publicar o conhecimento, que o artigo citado desenvolve melhor, e as universidades tradicionais que, de certa maneira, freavam esse processo. E é claro que, num dado momento, essas academias se relacionaram melhor com a universidade, que é o que se espera hoje em dia, que a tecnologia de mediação da educação possa estabelecer uma relação proativa e produtiva com as universidades tradicionais e, especificamente, não seja fator, como é o caso do Brasil, de manter um discurso de educação para poucos, como sendo educação de qualidade, né? Não é mais possível isso no Brasil. O Brasil sempre teve esse problema de educação para poucos e da educação nunca assumir, e da ciência especificamente nunca assumir, que ela tem sim um papel protagonista na mudança do cenário da desigualdade social no Brasil. A universidade, com poucos números, com poucas vagas, ela é uma instituição universitária que é ideológica e ela fundamenta a exclusão social brasileira. Então, a educação à distância de qualidade pode sim modificar esse cenário e é um instrumento que está aí à disposição de todos. A pandemia veio para quebrar esse mito, porque essas universidades ditas de excelência estão utilizando a educação mediada por meios eletrônicos, e aí a pergunta é, suas qualidades agora então deixaram de existir? Claro que não. Se mostrou muito mais eficiente, muito mais interessante, inclusive, e é um momento então oportuno de falar desse tema no contexto de desenvolvimento e conhecimento, porque a história das academias foi exatamente isso. As academias foram a ruptura lá no 1500 com uma tradição universitária aristotélica, sobretudo, escolástica depois, e a promoção da ciência como nós conhecemos hoje começou justamente nesse modelo de academia. E eu espero que, na atualidade, as experiências de educação à distância de qualidade exatamente sejam fator dessa nova transformação e nova revolução na educação. E que fique determinado de uma vez por todas que o projeto de educação à distância de péssima qualidade, como nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, seja atribuído às pessoas, não ao instrumento. É um projeto que é feito para ser assim. Não tem a ver com um instrumento que em si produz apenas esse tipo de interação. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.